Um lugar secreto que eu possa vir a descobrir. Glória a Deus. Deus está aqui, amém? De verdade que não sei como é que eu vou começar. Escrevi para aqui umas coisinhas aqui em casa à pressa. Mas acho que Deus está-me a tocar as voltas e vou entregar conforme Deus me vai pôr no coração. Amém? Quando estão felizes por estar na presença de Deus? Amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. No livro de Gênesis capítulo 1 começa a dizer assim. Eu não vou ler tudo, vou ler algumas coisas. E diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Amém. Zezinho, se não houver música, eu não sei dançar. Deus dizia, haja luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou dia à luz e noite às trevas. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre as águas. Deus fez o firmamento e separou águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento, e foi assim. Deus chamou o céu firmamento, e houve tarde e houve manhã. O segundo dia e o segundo dia. Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a porção terra. E Deus chamou terra à parte de si. Amém? Amém? E sabemos a história. Que a partir daqui Deus começa a dizer para crescer as ervas, para crescer as árvores segundo a sua espécie, os animais que estavam nas águas, nos mares, depois os animais na terra. E depois olhou e faltava alguma coisa, faltava o homem. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora há algo que me chama a atenção, que é no capítulo, no livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, diz assim. E vocês vão entender porque é que eu fui a Gênesis e porque é que eu vim ao capítulo de João. Ao livro de João, capítulo 1, diz assim. E diz assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era este Verbo? As irmãs sabem dizer quem era o Verbo? A irmã Dália deve saber. Era Jesus Cristo. Eu não perguntei aos irmãos, que os irmãos sabem. E agora começa a dizer assim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia se fez. E diz assim, no versículo 4. A vida estava nele, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Amém. Bendito seja Deus. E diz assim, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio com testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio de Deus todos cresçam. Ele mesmo não era a luz. Reparem, para não haver confusão. Ele mesmo não era a luz, mas veio como testemunha dela. A verdadeira luz que ilumina todo o homem estava chegando ao mundo. Reparem. Há uma coisa que me chama a atenção. Eu vou pregar assim devagarinho porque é assim que Deus me está a ver. Amém? Amém. No livro de Gênesis começa a dizer que Deus começa a criar. Ou seja, a haver separação, começa a criar a luz, começa a haver separação da luz das trevas e por aí afora. Agora vem à minha mente, e eu começo a ler em João,
que começa a dizer o verbo, começa a falar do verbo, e nada do que foi feito se fazia se não fosse por intermédio dele. E agora reparem numa coisa, pastor Daniel, posso ser livre, irmãos pastores? Irmãos, começa a vir à minha mente isto. Se o Pai, ou seja, o Deus que a gente serve é o Deus triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ambos estão num pensamento só e num corpo só. Amém? Amém, Amém, irmãos pastores? Amém? Agora reparem numa coisa. Porque é que diz que o Verbo, tudo foi feito segundo Ele e nada foi feito se não fosse por intermédio dele. E agora começa a vir à minha mente assim. O Pai pensou, reparem nisto, isto é bonito. O Pai pensou e o Filho falou. O Pai pensou assim, haja luz. O pensamento do Pai. E o Filho, que é o Verbo, que é Jesus Cristo, Ele é que falou. Haja luz. E o Pai pensou, haja o firmamento. E eu posso, pastor? Eu posso ser livre. E o Filho, como está tão conectado com o Pai, num corpo só e num pensamento só, ele consegue saber o que é que o Pai queria. Aquilo que ia no coração do Pai. E agora o Pai diz, haja separação da água das águas. E então quem falou foi o Filho, foi o Verbo que falou. Haja a separação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E há o fogo da vida e nasce o homem do pó da terra, como toda a igreja sabe. Quem falou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Ele era Deus. E agora tem uma coisa, no versículo 9 ao 10, no livro de João, capítulo 1, começa a dizer assim. Tomem atenção agora. Tristeza. Reparem. Versículo 9 começa a dizer assim. A verdadeira luz que ilumina todo o homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Amém? Estava a ter certo com aquilo que eu dizia. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Bendito seja Deus. Ele vem para aquilo que era dele. Ele criou o mundo. E agora ele chega ao mundo. E o mundo não o reconhece. Tristeza. Jesus Cristo veio ao mundo. E como sabemos, não o reconheceram como Deus. O Criador dos Criadores. O enviado de Deus. Vem ao mundo e não o conhece como Deus. E agora, como sabemos, ele começa a falar do reino. Antes disso, junta discípulos e há um que o atraiçoa. Então ele vai preso, como sabemos. Eu estou a abreviar, irmãos, para não empalagar. Vai preso. E quando vai preso, escuteiam-no, batem na cara, cospem na cara. Vai à cruz do Calvário. Entrega a sua vida por amor a todos nós. E agora eu quero entrar na pregação aqui. No livro de João, capítulo 9, começa a falar. E começa a dizer assim. Ao passar ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Aqui é que eu vou entrar na pregação. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário que faça as obras, é necessário que
faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Reparem numa coisa. Onde é que eu escrevi aqui? Que é para eu não... Glória a Deus. Deus está aqui, amém? Amém. Versículo 3. Eu vou pregar assim desta forma. Foi assim que Deus me deu, é assim que eu vou pregar. Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. Bendito seja Deus. E eu escrevi aqui assim desta forma. Foi a iluminação que Deus me deu. Nós somos utensílios nas mãos de Deus, para que a sua glória se manifeste, para que vejam que o enviado está chegando. Mas perguntaram: mas quem pecou? Os seus discípulos? Foi ele ou os seus pais? E agora vou entregar conforme Deus me dá. Amém? Amém. O enviado veio ao mundo. Jesus Cristo veio. Agora diga-me uma coisa. Este homem era cego. E agora ele começa a Bíblia a falar que depois dele falar com os discípulos. Desculpem a expressão, mas é bíblico. Ele cospe no chão e do chão da própria terra ele faz lodo. Amém? Faz uma lama e passa nos olhos daquele homem e aquele homem é curado. Ou seja, ele diz assim: olha, vais ao tanque de Siloé e lava-te. Sabem o que quer dizer tanque de Siloé? Tanque de Siloé significa o enviado. A Bíblia diz, está explícito aqui, diz mesmo que é o enviado. Agora esse homem vai ao tanque de Siloé, lava-se e começa a ver. E agora aqueles que lá estão, que o viram, que o conheciam, sabiam que ele era cego e que estava sempre a pedir no mesmo lugar, começaram a falar uns com os outros. Mas este não era o cego que estava sempre a pedir. Este não é aquele que estava sempre no mesmo sítio. E uns diziam assim: não é ele. E outros diziam: é. E outros: não, parece ele, mas não é ele. Houve uma confusão enorme. Houve confusão. Sabem porquê? Este homem foi um utensílio das mãos de Deus. Porque nem o seu pai era pecador. Porque normalmente a gente também pensamos assim. Quando acontece, nós já falamos isto muitas vezes entre irmãos, claro, se calhar nunca falei isto com um irmão. Mas acontece, quando alguém cai enfermo, dizem: saí da presença de Deus, não estava bem, e o diabo atacou. Às vezes não é assim, irmãos, porque a Bíblia nos ensina. Estou a falar porque estou a ir pelo que é a Bíblia. Às vezes há enfermidades que vêm para que a glória de Deus se manifeste. Tanto que os discípulos perguntavam: mas quem foi o pecador? É ele ou os seus pais? E Jesus Cristo nem um nem outros. É para que a glória de Deus se manifeste. Este homem foi um utensílio nas mãos de Deus. E para que aqueles que eram sábios ficassem confundidos, aqueles que sabiam muito ficaram confundidos. Como é que um homem cego, mendigo, está a dizer, perguntaram-lhe a ele: quem é que fez isso? E ele disse: foi Jesus Cristo. Houve transformação na vida deste homem. Ninguém o reconhecia. E aqueles que o reconheceram ficaram confusos. Sabem o que é que quer dizer com isto? É quando a gente estamos na presença de Deus. Ainda que olhem para a gente e digam assim: o Miguel é cego, o Miguel não ouve, o Miguel não tem sabedoria, o Miguel é um mendigo, é um pobre. Sabem uma coisa? Quando a gente estamos na presença de Deus, somos fidalgos. Temos um brilho. A nossa visão é outra. Confundimos os sábios lá na rua. Ninguém nos conhece. Porque a gente faz com que eles fiquem confusos. Irmãos, já viram um cigano a falar com um doutor? Um advogado. Irmãos, eu já falei com um advogado e os advogados deram uma razão.
não discerniram nada, tenho a 4ª classe. Mas Deus deu-me sabedoria para falar com eles. Deus dava-me sabedoria para falar com os médicos. E quando eu dizia assim, doutor, troque-me essas palavras caras por palavras mais baratinhas, porque eu não tenho estudos. E eles começavam a falar comigo, eu começava a falar com eles. E quando eu começava a falar de Deus, eu começava a trocar as conversas. Eu nunca acreditava naquilo que eles diziam. E eles começavam a ficar confusos. E eles diziam assim, está bem, você acredita no seu Deus. Este homem, este cego, que era um utensílio, foi um utensílio nas mãos de pastor Manel. Porque Deus o enviou ao tanque de Sangoé. O enviado dos enviados enviou aquele homem. E quando ele vai, os confundiu a todos. Diz que veio e voltou para trás vendo. Voltou para trás vendo. Que alegria é quando a gente estamos no mundo, quando a gente não consegue ver. Como é que eu ia te explicar isto melhor? Quando a gente não estamos nas mãos de Deus, a gente não consegue ver aquilo quando estamos nas mãos de Deus. E fiz-me entender? Não. Quando a gente não estamos nas mãos de Deus, a gente vê as coisas de forma diferente. Mas quando estamos nas mãos de Deus, as coisas começam a ser de outra maneira. Aquilo que é difícil, aquilo que a gente não consegue atingir, quando estamos na presença de Deus, a gente consegue ver que aquilo que era difícil se torna fácil. Amém? E começa a dizer no versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Somos utensílios de Deus, amém? Nas mãos daquele que é o enviado, que é Jesus Cristo. É tempo de fazermos a obra daquele que está aqui neste lugar. A Bíblia começa a dizer que é tempo de fazermos a obra daquele que o enviou, que era Jesus Cristo está a falar. É tempo de fazermos a obra de Deus. A Bíblia começa a dizer enquanto é dia. Enquanto é dia, porque depois vem a noite e não podemos trabalhar. Sabem qual foi a iluminação que Deus me deu? Sabem qual foi a iluminação que Deus me deu? É que estamos nos últimos tempos. E começa a Bíblia a dizer aqui mais em baixo. Onde é que está? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É tempo de fazermos a obra de Deus. Enquanto é dia, enquanto Ele está aqui, porque Ele é a luz do mundo. Nós somos o templo do Seu Santo e Bendito Espírito. Temos luz com nós. Nós somos luz e sal desta terra. Não é porque a gente brilhamos, a gente brilhamos porque Deus está connosco. Ele está neste mundo. Olha, vou ser mais direito. Reparem numa coisa. Eu creio que o mundo, ou seja, a igreja ainda não foi arrebatada, porque nós, a igreja, estamos clamando para que nos dê mais oportunidade de salvação, para que mais vidas venham aos seus pés. Porque eu acredito pela vontade de Deus, a igreja já tinha sido arrebatada. Então é tempo de a gente começar a clamar a Deus, fazermos mais a obra, chamar mais almas para vir aos pés de Deus, enquanto é tempo, enquanto Deus está no mundo, enquanto há a luz do mundo em nossas vidas. Reparem uma coisa, como eu falava ainda há um bocado, quando estava ministrando, há guerras, há fomes, há pestes. Deixem as crianças, deixem. Não é as crianças que me perturbam. Sabe o que é que me perturba, Pastor Manuel? É quando as mães começam a andar atrás das crianças. Deixem as crianças. Este é o tempo.
Este é o tempo de oportunidade para que a gente possamos fazer a obra de Deus. Porque ainda é dia. Porque quando vier Jesus Cristo sobre uma nuvem buscar a igreja será arrebatada. E depois aí haverá a tribulação. E na tribulação, creio eu, que vamos querer buscar a Deus, não vamos poder. Nós não, porque nós vamos ser arrebatados. Mas aqueles que ficarem quererão buscar a Deus e não vão poder. Quererão esta luz e não a vão ter. Aquilo que hoje é lua, é dia para nós, se tornará noite para os outros. Bendito é Deus. Está aqui Deus, amém? Este é o tempo de marcarmos a diferença, amém? Eu estou a passar à frente. Versículo 12. E perguntaram ao cego, àquele homem que era cego, quando ele disse, perguntaram, quem te fez isso? Ele respondeu, um homem chamado Jesus fez barro, colocou sobre os meus olhos e disse-me, Pai, atende Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E no versículo 12 diz assim, eles lhe perguntaram, onde está ele? E ele disse, não sei. Entenderam? Eu vou ler novamente. Ele voltou vendo, e no versículo 12 diz assim, eles lhe perguntaram, onde está ele? E ele disse, não sei. Este homem que era o utensílio nas mãos de Deus, que foi usado por Deus para que a sua glória se manifestasse, lhe perguntaram, aqueles que estavam confusos perguntaram, quem fez isso? Foi Jesus Cristo. Onde está ele? Não sei. Que Deus nos ajude mesmo. Esteve com Jesus, foi curado por Jesus, foi utensílio nas mãos de Deus, mas quando lhe perguntaram por Jesus não sabia onde é que ele estava. Hoje em dia há irmãos que estão dentro da igreja, são curados, são usados, mas se lhe perguntarem onde está Jesus Cristo não sabem. Há muitos que há muito tempo não sentem o regozijo, a alegria de estar na presença de Deus. E o mundo pergunta, onde é que está Jesus? Há muitos que não sabem onde é que está Jesus. Sabemos onde é que está Jesus? No céu, na igreja. Se perguntarmos a estas 4 paredes se Jesus está nela, não te respondo. Isto não é o templo. Isto é um lugar que Deus criou para que a gente pudéssemos louvar e glorificar o seu santo nome. O templo és tu. O Espírito de Deus habita em ti. E para onde quer que tu vás, Ele vai contigo. Se te perguntarem onde é que está Jesus Cristo, tu podes dizer, está aqui. Anda comigo todos os dias. Porque muitos, quando olharam para ti um dia, disseram, não vale a pena, deixa estar, não quero nada com Deus. Ai, sabem, eu ouvi muitos pastores a dizer, deixa, fulano, não faz mal. Isto não é a realidade. Deixa andar, está bom, já o chamei tantas vezes, não quis vir. Mas sabes uma coisa? Os planos de Deus não são os planos do homem. Para o homem tu podes não valer nada.
Mas para Deus tu és um vaso importante. Para Deus és muito importante. Para o homem, eles podem te ver como tu não disses nada à tua frente, como não soubesses nada. Mas quero-te dizer uma coisa: tu és utensílio nas mãos de Deus. E quando somos utensílio nas mãos de Deus, somos usados por Deus. Mas o mais importante é saber onde é que Jesus está. Jesus Cristo, quando partiu, quando foi à cruz do Calvário e partiu, Ele disse: não vos deixarei órfãos, vos deixarei Consolador. O Consolador é o Espírito Santo e Ele está aqui. Quero-te dizer, nunca mais digas: vou à igreja para sentir a Deus. Porque se disseres isso, é sinal que o Espírito Santo é forte. Vou ter que dizer, pastor. É sinal que o Espírito Santo já não está em ti. Quando a gente diz, irmãos, vou à igreja para sentir a Deus, o Espírito de Deus já não está em ti. Tu nem sabes onde é que Ele está. Este homem, ao ir para Siloé, como enviado, e lavou os seus olhos, voltou a ver. Há irmãos que vão como enviados. Há irmãos que vão a Siloé. Há irmãos que Deus já lhes tirou a venda dos olhos. Mas quando vão para Siloé, quando começam a perguntar onde é que está Jesus Cristo, quem te fez isso? Começam-se a perder. Começam-se a perder. A mente deles começam a ficar confusas. Já estou a ver. Já estou a ver. Sabes o que é que começam a ver? Aquilo que não viam. Começam a ver o mundo. Começam a ver a alegria do mundo. Alegrias momentâneas que os perdem. Que os fazem com que se percam. O caminhar deles começa a ser outro. Por isso perguntam onde é que está Jesus Cristo, já não sabem. Conheço irmãos que através desses irmãos eu entreguei a minha vida a Cristo. Hoje estão no mundo. Pastores, desculpem, irmãos, estão enlutados como eu e as irmãs a beberem em paródias, a fumarem como os mundanos fazem. Há uma tristeza, homens que eram usados por Deus, homens que não têm explicação como é que eles eram, homens abençoadores, homens que chegaram ao pé de mim nas minhas dificuldades, punham a mão no casaco e quando eu tirava em casa eu ia ver, até ficava envergonhado, irmãos. Punham-me aos 200, 300 euros dentro do bolso. E hoje estão no mundo. Sabem porquê? Foram usados por Deus. Eram utensílios nas mãos de Deus. Mas quando foram a Siloé, quando foram ao caminho que Deus queria que eles fossem, para mostrarem verdadeiramente a glória de Deus, a glória não foi para Deus, mas a glória foi para eles. Amém? Amém. Começaram a agarrar a glória para eles, a envaidecerem-se conforme eles disseram. E então começaram a ter uma visão totalmente diferente. Começaram a ver as coisas de forma diferente. Perderam-se neste mundo. Repreendemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda a vaidade Amém. espiritual. Sejamos humildes, simples e adoradores em espírito e em verdade. Não nos deixemos envaidecer
Irmãos pastores, com muita humildade, vos peço, e para mim também, irmãos que cantam e que tocam, que a vaidade nunca entre no nosso coração. Toda a honra e toda a glória seja sempre dada a Ele. E quando Deus nos mandar ao templo de Siloé, que nos vejam que o nosso caminhar é um caminhar santo. E que a nossa visão seja uma visão santa. Que o nosso olhar seja simples como as pombas. Se calhar já olharam para ti e já disseram assim: deixa. Está no Vale dos Ossos Secos. Já não há nada a fazer. Quero-te dizer que no Vale dos Ossos Secos houve milagre. No Vale dos Ossos Secos, diz a Bíblia, que os ossos começaram-se a juntar osso com osso. Nasceu os tendões. Começou a nascer carne. Começou a nascer a pele. E diz que houve um sopro, um vento, em que fez que aqueles ossos se levantassem. E diz a Bíblia que ali nasceu um exército de Israel. Declaro em nome de Jesus Cristo que a Igreja de Viana do Castelo vai ser um exército de Deus. Jesus Cristo, o enviado. Para terminar, ajuda-me agora aí, irmão. O enviado, ele veio ao mundo. E diz a Bíblia não, os historiadores, que naquele chicote havia esferas e pedaços de ossos partidos, lascados. E diz que quando lhe açoitavam, que aquelas esferas marcavam o seu corpo. Mas quando puxavam, que aqueles pedaços de ossos lhe arrancavam a pele e a carne. Ele não veio aqui para se envaidecer. Ele não veio ao mundo para se envaidecer. Diz a Bíblia que não havia nada nele que não se agradasse. Não havia beleza alguma. Não havia beleza alguma. E ele veio a este mundo sem vaidade, veio a este mundo como enviado do Pai. Sabem porque que eu digo como enviado do Pai? Porque o Pai antes tinha enviado Abraão, enviou Moisés, enviou Elias, enviou vários servos de Deus. Ninguém conseguiu fazer nada. O povo continuava sempre a pecar. O povo continuava sempre com a mesma maneira de pensar. Então creio eu, posso ser livre? Então creio eu que Jesus disse assim. Creio eu que o Pai disse assim. E agora quem vou enviar eu? Começou a olhar, quem vou enviar eu? Já não sei quem vai enviar. Creio eu que Jesus Cristo se levantou e disse assim: Pai, vou eu. Estou aqui eu. Então foi quando ele veio, se entregou como um cordeiro. Foi ao matadouro, sem abrir a sua boca. Derramou todo o seu sangue. A Bíblia diz, no livro de João 3,16, salvo erro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu não sei que horas são. 10:30. Eu vou só diminuir a luz, não vou pregar mais. Só 2 minutinhos. Incline a vossa